Olá, inventores e inventoras da história. Vamos para as efemérides do período republicano brasileiro. E a gente já começa lá em 1894, quando nós tivemos o fim da República da Espada. Foi eleito o primeiro civil como presidente do Brasil. E esse civil era um cafeicultor chamado Prudente de Moraes. Apesar da eleição do Prudente, continuava no Sul as agitações vinculadas à chamada Revolução Federalista, um movimento que era contrário ao governo do Floriano Peixoto, que foi o segundo e último presidente da chamada República da Espada. Já no comecinho do século XX, as coisas não iam bem na cidade do Rio de Janeiro. Em 1904, depois que o Senado da República decretou a obrigatoriedade da vacinação contra a varíola, num movimento ali de higienização da cidade comandado pelo Oswaldo Cruz, nós acabamos tendo o desencadeamento da chamada Revolta da Vacina, que também tem como pano de fundo o contexto das reformas urbanas do Rio de Janeiro, na época comandadas pelo então prefeito e engenheiro Pereira Passos. A Revolta da Vacina, ela figura aí como um dos temas preferidos dos vestibulares no Brasil inteiro, então vale você ficar ligado, hein? Em 1914, a gente destaca a criação da Bolsa do Café, na cidade de Santos, no litoral paulista. A Bolsa do Café era responsável então por negociar o café produzido no Brasil com, claro, os consumidores internacionais do principal produto de exportação brasileiro. Em 1922, a Bolsa do Café, que originalmente funcionava em um prédio alugado, foi transferido para uma sede própria. Essa sede hoje abriga o Museu Nacional do Café, lá na cidade de Santos, e que com certeza merece aí uma visita de quem gosta de história e, claro, quem gosta de café. Já em 1924, ou seja, há exatos 100 anos atrás, o destaque vai para os movimentos que envolvem ali a questão do tenentismo no Brasil. Em 24, por exemplo, a gente vai destacar a Revolta Paulista, que foi um levante tenentista contra o presidente Arthur Bernardes. Esses paulistas rebelados acabaram sendo derrotados pelas tropas do governo federal e foram expulsos de São Paulo. No Rio de Janeiro, os tenentes paulistas acabaram encontrando as suas contrapartes gaúchas. Isso porque também no Rio Grande do Sul estava acontecendo uma revolta tenentista. A fusão dos paulistas com os gaúchos, esse encontro que acabou ocorrendo no território do estado do Paraná, acabava originando um dos mais lendários movimentos brasileiros, que foi a Coluna Prestes. A Coluna Prestes, portanto, está completando aí 100 anos do seu início. Essa Coluna Prestes, ela acabou marchando, percorreu mais de 25 mil quilômetros pelo interior do Brasil, com a intenção de mobilizar a população brasileira contra o governo. Porém, sem atingir aí os seus objetivos imediatos, a coluna acabou sendo desfeita ali em 1927. Durante a chamada Era Vargas, a gente vai destacar o ano de 1934. Isso porque foi nesse ano que a Constituição de 34 foi aprovada. Era a segunda Constituição Republicana do Brasil e a primeira, desde que o Vargas tinha chegado ao poder depois da Revolução de 1930. Essa Constituição previa a eleição indireta do primeiro presidente e, portanto, o ano de 34 também fica marcado como o ano da eleição indireta de Getúlio Vargas à presidência do Brasil. Em 1954, em meio a uma crise política tremenda, depois do retorno de Getúlio Vargas à presidência da República, nós tivemos aí um aprofundamento dessa crise com o famoso atentado da Rua Toneleiro, que ocorreu no dia 5 de agosto daquele ano contra Carlos Lacerda, um udenista que era a principal voz de oposição ao governo Vargas. Diante das tensões crescentes, o ano de 54 acabou marcado pelo suicídio do presidente Getúlio Vargas no dia 24 de agosto daquele ano. Vale aqui uma recomendação para você, que é a obra Agosto, um romance que já caiu também em vários vestibulares, bem interessante aí, hein? Bom,
Em 1964, portanto, completando agora 60 anos, nós temos o golpe militar ou o golpe civil-militar no Brasil, que foi deflagrado aí na noite do dia 31 de março e culminou com a instalação de uma junta militar de governo no dia 1º de abril, que destituiu o presidente João Goulart e deu início aos 21 anos do regime militar no nosso país. Durante esse regime militar, o destaque vai ficar com o ano de 1974, pois foi nesse ano que tivemos a inauguração da ponte Rio-Niterói. Essa é, até hoje, a maior ponte do Brasil. Ela tem, para você ter uma ideia, 72 metros de altura e mais de 13 quilômetros de extensão, ligando os municípios de Niterói ao Rio de Janeiro. O projeto para a construção, ou a ideia da construção dessa ponte era antiga, remontava lá ao período imperial brasileiro. E os primeiros estudos existiam antes ainda, do início do regime militar, mas foi no governo dos militares que o plano foi colocado em prática e, claro, uma obra faraônica, como era chamada na época, acabou sendo concluída. Em 1984, temos no dia 25 de janeiro o famoso Comício da Praça da Sé. Esse movimento, que reuniu dezenas de milhares de pessoas na Praça da Sé, no centro de São Paulo, acabou sendo um marco do chamado movimento das diretas já e serviu para selar a chamada Frente Ampla. No dia 25 de abril do mesmo ano, o Congresso brasileiro, contudo, acabou não aprovando a emenda Dante de Oliveira, que era a emenda constitucional que propunha o retorno das eleições diretas para presidente da República. Não foi dessa vez que isso acabou acontecendo. E já no Brasil redemocratizado, a gente vai destacar uma data que completa 30 anos esse ano, que foi a adoção do real, o Plano Real. No dia 1º de julho é que ocorreu a troca das moedas. Saiu de cena o Cruzeiro Real e entrou em cena o real, que a gente usa como moeda até os dias de hoje. Essa troca cambial teve um período de intermediação por um negócio chamado Unidade Real de Valor. E o processo todo ocorreu durante o governo do presidente Itamar Franco. Fica ligado para não fazer confusão aqui, hein? Bom, essa troca é considerada uma das maiores trocas cambiais da história do mundo. O então ministro da Fazenda era o Fernando Henrique Cardoso, que acabou saindo do ministério para concorrer à presidência. E claro, com o sucesso do Plano Real, o sociólogo Fernando Henrique Cardoso levou essa eleição com uma certa tranquilidade, vencendo o pleito com 55% dos votos ainda no primeiro turno, lá em 1994, ok? Bom, se você gostou dessas efemérides, comenta aqui conosco. Aliás, muito importante, se você acha que algum desses temas merece um vídeo especial aqui no Inventando História, deixa aqui nos comentários que a gente vai providenciar esse vídeo para você, hein? Eu agradeço a presença de vocês conosco até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!